Olá a todos, aqui é o professor Leandro Brum, advogado no Brasil e na Espanha, doutorando e mestre em Direito. Mas antes de começarmos a falar de um assunto tão importante, queria pedir o seu like nesse vídeo, os seus comentários, qualquer dúvida você pode deixar aqui também nos comentários. E caso ache interessante esse tema, compartilhe com quem possa ser útil, né, essa informação. Esse simples gesto, né, já estimula aqui esse professor a gerar mais conteúdos, a gravar mais vídeos relacionados ao mundo jurídico, com informações de qualidade e totalmente gratuita. Vamos lá, gente. Então, esse tema de hoje é um assunto bastante relevante para a sociedade. Nós vamos falar sobre direitos dos autistas, né, e cidadania também para as pessoas com autismo. Eu vou tentar falar de maneira breve e assim simples, né, sem muito juridiquês. Essa não é a intenção. A intenção é que seja uma linguagem para que todas as pessoas possam compreender. Obviamente que a gente vai tocar em alguns pontos, de repente, um pouco mais delicados, pode ter alguma, não sei, de repente usar algumas palavras um pouco mais técnicas, mas hoje em dia com a internet a gente coloca no Google e já consegue, né, entender rapidinho, tá ok? Eu fiz aqui umas anotações para a gente poder seguir todo uma linha, né, de raciocínio. É importante você ter um pouco de paciência para ouvir e ver, né, esse vídeo, e depois eu vou postar outros vídeos, se não postei ainda, né, quando você está vendo esse vídeo agora, nesse momento, se não estiver postado ainda outros, eu vou lançar outros vídeos relacionados a direito das pessoas com autismo, tá ok? Então é isso, esse vídeo vai servir como base para os demais, tá? Primeira coisa, a pessoa, né, com autismo, ela também pode ser chamada simplesmente de autista, né, pessoa com autismo, ou a pessoa que está dentro do espectro autismo, né, autista, né? Ou seja, então é importante que você tenha isso em mente, né? Qual o tratamento? Que às vezes a gente fica, né, um pouco preocupado. Como eu devo tratar uma pessoa autista? Como eu devo me referir a uma pessoa autista? Então seria isso. Seria uma pessoa com autismo, uma pessoa autista ou simplesmente autista, tá ok? Nós sabemos que o autismo, ele é um espectro, né? E para facilitar o entendimento das pessoas e, enfim, e de repente até colocar uns tratamentos específicos, ele foi dividido em níveis, né, que seria nível de suporte 1, 2 e 3. O que seria isso? O que é nível de suporte? Nível de suporte é o nível que a pessoa precisa, né, a pessoa autista precisa de um auxílio de terceiros, dos pais ou responsáveis, para poder seguir sua vida de maneira autônoma, tá? Então, o nível de suporte, seria basicamente um autista, né, uma pessoa autista que fala, que ele é verbal, que ele pode ter algumas estereotipias. Estereotipias é fazer os movimentozinhos típicos, né, do autismo, andar na ponta dos pés, fazer flapping, que é como se estivesse voando, algumas coisas específicas muito características do autismo. Então, ele pode ter esse tipo, né, de característica, pode ter também grandes habilidades, altas habilidades, ou superdotação, né? E pode ter hiperfoco em alguma coisa. Enfim, é uma gera, né, algumas coisas para a vida da pessoa, mas ele consegue dar um pouco mais de autonomia, ok? Já o nível de suporte 2 é um nível de suporte que a pessoa pode ser verbal, mas de repente ser um pouco mais calada, né? Ter dificuldade de olhar nos olhos, de manter um olhar fixo, né, nos olhos dos outros, ter dificuldade de socialização, de estar socializado, de estar no meio, né, social, entre outras coisas. E o nível de suporte 3 é aquele, né, que geralmente as crianças ou já um autista adulto, né, ele é não verbal, ou seja, ele não fala, pode ter também associado uma dificuldade, uma deficiência intelectual, é uma coisa que realmente é um pouco mais, que depende mais de um pouco mais de suporte, de auxílio de um terceiro, de uma terceira pessoa, tá? Dito isso, gente, nós já entendemos, né, o que é o autismo de maneira superficial, né? E agora a gente vai avançar sobre os direitos. Vamos lá. Além disso, depois que nós falamos desse nível de suporte, né, como eu anotei aqui, 1, 2 e 3,
existe também, gente, uma questão muito importante, que é o maior direito de um autista. É o direito primordial de uma pessoa autista, que é o direito à intervenção precoce, a intervenção terapêutica multidisciplinar precoce. Tá? Sabe-se hoje, no dia da gravação desse vídeo, de que quanto mais precocemente uma criança começa a fazer, tem o seu diagnóstico, né, ou começa a investigar pelo menos o diagnóstico de autismo e começa a fazer as terapias multidisciplinares, a chance, né, dessa criança autista ter mais autonomia na sua vida adulta é muito grande. Tá? Ela aumenta muito, muito, muito mesmo. Então, é uma quantidade, às vezes até excessiva, né, de terapias, mas é muito importante. Eu vejo aqui no escritório, né, eu advogo para muitas crianças, famílias, né, de crianças autistas, e as crianças que têm acesso, têm a sorte, né, às vezes só consegue através de liminar, mas tem esse privilégio, mesmo que através de liminar, de conseguir fazer todas as terapias que um neuropediatra prescreve, assim, o avanço, assim, o desenvolvimento dessa criança é enorme. Você, assim, em pouco tempo consegue ver o desenvolvimento dele, né, ou dela. Tá? Então, é importantíssimo essa intervenção precoce. Até porque os especialistas falam de podas neurais, que ao decorrer da nossa vida nós temos podas neurais. O que seria isso? É a capacidade do cérebro de trocar alguns neurônios que não sejam tão legais assim, entre aspas, né? E substituí-lo por outros que estão ali como um CD virgem, olha a época do CD, como um pendrive virgem, tá bom? E colocar coisas assim, moldar melhor, tá? Isso é uma maneira que, não sendo especialista, que eu sou advogado, né? Não sou da área da saúde, mas seria basicamente isso. E aí tem duas podas neurais muito importantes na vida do ser humano, que é uma que acontece por volta dos 2 anos de idade e outra que acontece por volta dos 5 anos de idade. Então, por isso que é importante fazer essa intervenção precoce, né, de maneira intensiva e realmente o mais rápido possível, tá? E agora se diz o seguinte, na dúvida, começa a fazer as intervenções, começa a fazer as terapias, porque se a criança for realmente autista, já começou a fazer as terapias e não perdeu tempo. E se a criança não é, ela aprendeu alguma coisa e serviu para a vida dela, né? E logo recebe alta das terapias e segue a vida dela, enfim, normalmente como qualquer criança, assim como a criança autista também tem sua vida normal, né? Então, gente, já sabendo sobre isso, sobre essa questão, né, da intervenção precoce, houve três leis muito importantes, tá? Que facilita o acesso às terapias, mesmo que seja através de processo judicial, tá? Porque é a lei dos planos de saúde, tá? Seria a lei Berenice Piana, que reconheceu o autismo como deficiência para todos os fins legais, né? E algumas pessoas até questionam, poxa, isso pode trazer algum tipo de estigma, como se ser deficiente fosse uma coisa, né, que trouxesse estigma, mas a sociedade que a gente vive, infelizmente, né, às vezes é um pouco dura. E na verdade, reconhecer o autismo como deficiência, ele só amplia muitos direitos, né, para essas famílias e para a pessoa autista, né? São inúmeros direitos. Um deles, por exemplo, é o LOAS, da BPC, o BPC da LOAS, né? Um exemplo é o BPC da LOAS, que é o benefício, né, de prestação continuada, e ele, para as pessoas carentes, né, que estão passando por alguma dificuldade. Então, se a pessoa é autista e por ser reconhecida como uma pessoa deficiente, consegue ir no INSS, dar entrada no processo. Na maioria das vezes, né, na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a maioria acaba perdendo de maneira administrativa, mas eles acabam recorrendo a um advogado, o advogado entra na justiça e acaba ganhando, né, os juízes acabam entendendo que essa criança realmente precisa de auxílio, né, quando a pessoa realmente é pobre, né, e passa a ganhar um salário mínimo, tá? E além disso, como eu falei, seriam 3 leis, né? É a lei que também que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala sobre não discriminação, enfim, amplia também muitos direitos. Então, realmente, reconhecer o autismo como deficiência
foi algo positivo para a comunidade, né, autista, por assim dizer, tá? E aí, gente, vou falar também sobre a questão da negação, né, da negativa, na verdade. Vou falar também da negativa do plano de saúde, né? Infelizmente, essa parte agora é para quem tem plano de saúde. Quem tem dificuldade de fazer todas as terapias. Às vezes, o neuropediatra, né, que é o especialista, às vezes é um psiquiatra infantil, ele prescreve inúmeras horas, né, de terapia multidisciplinares para as crianças e os planos de saúde não cobrem todas as terapias. E o tempo para uma criança autista, lembra que eu falei no início do vídeo sobre as podas neurais e a importância da intervenção precoce? O tempo não espera. 2, 3 meses para uma criança pequenininha é muito tempo de vida, é muito tempo sem fazer terapia, né? E isso ela perde a oportunidade de ir avançando, de ir melhorando a sua autonomia, né? Então, os planos às vezes, quase sempre, infelizmente, na data de hoje, negam e as pessoas acabam sendo obrigadas a procurar um advogado. Vou fazer um vídeo também explicando como a pessoa deve fazer, tá? Como a pessoa deve fazer para poder dar entrada num processo para pessoas, né, com autismo terem acesso a todas as terapias, né? As intervenções precoces. Um grande problema também que as famílias enfrentam é a dificuldade do plano de saúde autorizar uma clínica próximo da casa da pessoa. A pessoa às vezes tem que ir, sei lá, 30 quilômetros do outro lado da cidade. Uma criança autista, ela se desregula, né, no transporte público, muitas delas. Às vezes, gente, a clínica só tem disponibilidade horária de uma terapia às 8 da manhã e a outra às 11 da manhã. Como é que a criança vai ficar todo esse tempo esperando na rua, né? Às vezes, já vi casos de ter terapia de manhã, fono de manhã e, de repente, terapia ocupacional na parte da tarde. Como uma criança vai ficar o dia todo na rua se essa clínica for longe da casa dela? Essa clínica sendo próxima, não digo do lado não, né, gente? Mas pelo menos próxima, no máximo meia horinha de ônibus, né? No máximo, a pessoa tem a chance de ir e voltar, né? Vai para casa, descansa, vai para a escola, faz as atividades em casa e depois volta para fazer a terapia, né? Então é isso, os planos realmente não, infelizmente, não autorizam, muitas das vezes. Às vezes existem inúmeras clínicas próximas, né, da casa da criança autista, mas por algum motivo que eu não consigo entender, os planos autorizam somente em outros lugares assim bem distantes, às vezes clínicas até mais caras, né? Mas que são distantes da casa da criança autista, tá? Então, para finalizar esse vídeo, gente, é isso. Essa foi uma leitura inicial, né, para a gente poder entender o que é o autismo, quais são os marcos, né, o marco legal aqui, né, da legislação, o que a gente tem de legislação para defender os autistas, né? A gente deu uma pincelada a respeito dos planos de saúde que eles estão fazendo e no próximo vídeo a gente se encontra para falar como se preparar para dar entrada no processo, né, para solicitar todas as terapias que foram negadas pelo plano de saúde, tá ok? Também pode adaptar para o SUS, tá? Plano de saúde e SUS. Serve para os dois lados. Eu consigo explicar os dois, ok? Então, gente, obrigado você que ficou até aqui, obrigado. Lembrando, dê um like aqui nesse vídeo, faça seus comentários, pode colocar também sugestões de temas que você queira que eu fale sobre ele. Eu posso falar sobre os temas que vocês sugerirem, né? Compartilhe essa informação com quem você achar que possa ajudar, tá ok? E também clica aí para poder você seguir, né? Seguir aqui no nosso canal, tá ok? Essa é a maneira que você tem de contribuir com o meu trabalho, né? Que é um trabalho aqui passo a informação de maneira gratuita e a maneira que você tem de me agradecer, tá ok? Até o próximo vídeo. Foi um prazer. Tchau, tchau.